Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês este livro, Os Meus Monstros e os Seus. É do Ricardo Benevides e a ilustração é do Orlandelli, da editora Elo. Este livrinho aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 60, nossa, tá brabo o negócio, 69 páginas, tá? São 4 contos fantásticos. Eu realmente fiquei impressionada com pequenas, né, são em média aí tem o que, umas 10 páginas cada conto, mas são contos assim muito bons, muito reflexivos, sabe, assim, historinhas que realmente servem como portais para nós mesmos. Então, assim, são 4 contos, tá, com 4 personagens. Cada protagonista tem um tema específico, conduzente, todas elas com temas humanos. São histórias fictícias, mas não tanto como diz o autor Ricardo Benevides. Aí eu peguei só um trechinho da apresentação que ele fala do livro, e ele fala assim: este livro é sobre monstros, mas não os monstros que se costuma encontrar na ficção dos nossos dias. Eles não têm garras afiadas e nem mandíbulas ameaçadoras, não produzem gomas asquerosas, não dilaceram suas vítimas, pelo menos não de forma literal, nem necessariamente aterrorizam no primeiro contato. Periga até passarem despercebidos se alguém não se der ao trabalho de revelá-los. Bom, são 4 personagens, são o Vladimir, o Franklin, o Henrique e a Felícia. Eu escolhi 2 contos desses 4, a qual eu vou fazer uma resenha breve, uma resenha daquilo que eu consegui perceber, ou daquilo que me chamou a atenção. Os outros 2 eu vou apenas fazer a sinopse. Mas para que o vídeo não fique muito longo, né? Eu não consigo fazer vídeo curto, mas porque o vídeo não fique muito longo, eu vou começar apresentando. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer 2 vídeos então. Um vídeo, que é esse primeiro, vai ser o Vladimir e o Franklin, e num outro vídeo, tá? Eu vou apresentar o Henrique e a Felícia. Ok? Bom. Vamos ver aqui, já expliquei. Então, aqui em termos do Vladimir, tá? Quem é? Esses contos, eles têm tem um narrador, né? Mas também tem a fala dos personagens, tá? Olha o desenho do Orlandelli. O desenho é sempre só na primeira página, só na apresentação do conto, tá? O que é a história do Vladimir? Na verdade, quem está narrando e contando a história pra gente é o Abi, né? Mas o Vladimir é um co-protagonista, entendem? Então, assim, a história é de Abi, que me reportou uma situação muito comum a todos nós. Quando nos deparamos com alguém, que esse alguém é o Vladimir, que funciona como uma tela de projeção para a nossa sombra. O que é isso? A pessoa nos reporta, ou seja, o Vladimir nos reporta conteúdos, atitudes das quais nós gostaríamos de realizar ou gostaríamos de ser, mas não somos e não conseguimos. Portanto, o Vladimir serve como um chamado às nossas imperfeições, ou aquilo que denominamos como imperfeições a nós mesmos. No linguajar, é a famosa pessoa pedra no meu sapato, sempre incomodando. A situação pode se agravar
nesses casos, bastante quando a pessoa, no caso do Vladimir, está num contexto muito próximo, como família, escola, trabalho. No caso do conto, tá? São adolescentes, né? Na idade escolar, aí da adolescência, e o contexto é escolar, tá? Você conviver diariamente com aquela pessoa, a gente pode ir transformando essa relação, uma relação tóxica para conosco. Embora a pessoa, o Vladimir, ele não tenha a mínima ideia do que ele nos suscita, do que ele nos provoca, entende? Essa sensação, essas reações que o Abi conta, são dele, são exclusivamente dele. O Vladimir é apenas uma tela de projeção. Por algum motivo, né? Tudo o que o Vladimir faz é aquilo que o Abi gostaria de fazer, ou gostaria de ser, mas não consegue. E com isso, a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque ele não trabalha isso, né? Toda vez que ele vê todos os dias o Vladimir, que é um cara social, que é um cara bem apresentável, todo mundo gosta dele, todo mundo fala que ele é o máximo, e o Abi, por dentro, ele vai se corroendo, ele vai se corroendo. Em algumas situações, tá? Essa situação ela pode se tornar muito perigosa. Porque a pessoa ela fica aqui com aquilo com ela, o outro nem tem a mínima ideia do que está acontecendo. Vocês já ouviram falar daquelas situações em que, de repente, que nem o Abi, explode por alguma questãozinha, e aí ele fala boas para o Vladimir, e a pessoa fica assim, mas o que eu fiz? Não era para tanto. A pessoa do outro lado não entende nada. Mas no caso do Abi, a coisa foi se tornando tão intensa, tão intensa, tão intensa, que teve hora que ele explodiu e falou tudo aquilo que ele tinha vontade de falar para o Vladimir. E o outro ficou assim. É um caso. Muitas vezes também ocorre de que a pessoa, essa toxicidade, né, no Abi, ela fica tão forte, ela fica tão intensa, que a gente ouve relatos por aí que a pessoa ferrou o outro de alguma forma, até colocando a vida do outro em perigo muitas vezes. Então é um conto assim para você estar percebendo se existe isso em você. Se tem alguém, seja do seu contexto familiar, do seu contexto social, seja da mídia, seja quem for, que provoque que acorde os seus demônios, os seus monstros, sabe? Aquela pessoa que você olha, ela nunca te fez nada, às vezes ela nem te conhece, mas você olha para ela e ela suscita dentro de você um monstro que existe dentro de você. Essa história é esse portal. Eu não vou contar a história, mas eu vou ler só um trechinho, as primeiras palavras, tá? Da história, para vocês terem uma noção da escrita do autor, né? Isso é só as primeiras palavras para vocês verem que depois a coisa ela vai se estendendo, ela vai aumentando, tá? Ele coloca assim: ele é um monstro e eu vou provar isso às pessoas. A raiva que acompanhava seus pensamentos era perceptível, também em seus olhos apertados, fixos em Vladimir. Observava-o entrar no vestuário masculino, gabando-se das cestas que acabara de fazer no jogo de basquete das Olimpíadas Escolares. Estava sempre cercado por um grupinho, seus servos, como Abi dizia. Repetia os movimentos que fizera na partida, os dribles, os desarmes, as assistências.
Os colegas reviviam os lances. Cada sorriso e cada olhar de admiração que Vladimir recebia só fazia crescer o ódio de Abby por ele, que não se conformava. Estão cegos. Aliás, pior ainda, estão hipnotizados. E por aí vai. Para vocês perceberem o teor do que se está passando dentro do Abby. Uma história fantástica. E a história do Franklin. Agora, a história do Franklin eu vou contar para vocês, tá? Aí aquela famosa questão do spoiler. Eu vou a história do começo, meio e fim. Quem não gostar, quem quiser ver a história em primeira mão, adquira e depois, se quiser, venha dar uma olhada no vídeo, ok? Então já estou avisando para as pessoas não ficarem magoadas comigo, tá? Então a história de Franklin. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma correlação. Eu peguei o conteúdo da história do Franklin, do autor Ricardo Benevides, e fiz uma analogia, fui contrapondo, né, com o de Frankenstein de Mary Shelley. Assim, eu não posso afirmar, tá? Eu não conheço, mas eu tenho quase certeza que ele se inspirou nessa obra, no Frankenstein de Mary Shelley, e vocês vão ver os indícios disso, tá? Então eu fui fazendo essa correlação. Qual que é o objetivo disso? É de também vocês lerem essa história e irem vendo similaridades com vocês, ok? Então vamos lá. Ó, eu falei algumas páginas, mas é esse aqui, ó. Não sei se vocês conhecem essa edição. Ó, deixa eu sair da auréola porque fica ruim, né? Ó, é Frankenstein da Mary Shelley. E essa edição é da Dark Side, tá? Depois eu deixo para vocês certinho. Ok? Então, os dizeres da criatura, aí eu coloquei o Frank e a criatura, porque na verdade a criatura não tem nome, né? Frankenstein é o Victor, né? O médico. Então, assim, é o Franklin e a criatura, ok? Então, vou começar lendo, porque essa eu vou ler, né? Não vou ler tudo, mas eu vou ler basicamente a história, tá? Primeira questão que ele coloca, ok? Sobre a aparência. Aqui o Franklin vai dar um pequeno trechinho do que, como ele se vê, a sua aparência. E ele coloca assim: o espelho era a principal razão do seu tormento. O olhar que as pessoas lhe lançavam certamente o incomodava, mas era a forma como ele mesmo se via que mais lhe afligia. Diferente dos demais, ele entendia a própria monstruosidade. Conseguia traçar os detalhes dela e reconhecer a sua origem. Aí eu fiz um paralelo com a questão da criatura, tá? Para quem leu Frankenstein, é o momento onde ele está, depois dele ser escorraçado, né? Ele vai na floresta e nessa floresta ele acha um casebre, onde tem um velho cego, que é o pai, e 2 irmãos ali que eles plantam ali, né? Uma pobreza ali. Mas nesse casebre ela tem um compêndio ali. E ele entra ali, tá? E ele vai ficar por um bom tempo. Ele ajuda na surdina, tanto que as pessoas acham que ele é um anjo que está ajudando eles. Ele não se mostra, tá? E é um casebre, né? Tem frestas, tem buracos. E ele fica observando a vida daqueles três personagens. E aí tem um trecho que ele fala assim: admirava as formas perfeitas dos moradores do chalé, a graça, a beleza e as compreensões delicadas, mas quão aterrorizado ficava quando me via refletido na transparência da água.
De início recuei, incapaz de acreditar que era de fato eu quem estava refletido no espelho. Quando, enfim, me convenci de que era, na realidade, o monstro que sou, fui tomado pelas sensações mais amargas de desânimo e mortificação. Ai de mim! Ainda não conhecia totalmente os efeitos fatais da minha deformidade miserável. E aí, a gente pode pensar nessa questão da aparência sobre a aparência física, né? E aí o Franklin vai continuar sobre a origem dele, genética, biológica, que todos temos. Pai, mãe, avô, parece com o pai, parece com a mãe, parece com o avô, parece com a tia. E ele vai fazer aqui um detalhamento do que ele entende da origem genética dele. A visão era o sentido mais aguçado de Franklin, uma herança genética que, ao mesmo tempo, consistia na causa de sua maior angústia, na origem de todo o seu sofrimento. Tem os bons olhos da minha avó Marta, pensava ele, enquanto em sua mente despontava a imagem da falecida senhora que nunca precisava de óculos, fosse para enxergar melhor de longe ou de perto. A semelhança não estava apenas na destreza dos olhos, mas também no formato das pálpebras, nas íris verdes claras e na secura do globo ocular. Para ela não foi uma maldição, mas para mim sim. Com a visão perfeita, confrontava-se no espelho com sua imagem repulsiva em cada parte mal arranjada daquele corpo que era a soma do que havia de pior na genética. Franklin tinha mãos enormes, desproporcionais em relação ao tamanho e à espessura dos braços. Os dedos compridos e nodosos não correspondiam à sua idade, dando a impressão de pertencerem a um adulto e não a alguém de 16 anos. Os pés eram igualmente grandes e os mindinhos mais alongados que o normal chamavam a atenção, aproximando-se em comprimento dos dedões com unhas tortas e anguladas. Os dedos das mãos e dos pés ele herdara do pai, Walter. E isso qualquer um que os tivesse visto descalços ou de sandálias poderia atestar. Ao menos o pai, no pai, a desproporção não parecia tão evidente. Walter era um homem grande em tudo, tronco, membros e extremidade. Já Franklin tinha pernas finas, com pelos esparsos de modo irregular, tais quais pequenas concentrações de manto num deserto de pele pálida e ressecada. O que lhe parecia mais grotesco era a cabeça, ou melhor, o conjunto constituído por têmpora, testa, cabelo e orelhas. Tratava-se de um carnaval de referências a outros membros da família, especialmente aos tios-avós. O crânio grande, como o tio Tomás, era potencializado por uma testa interminável, na qual as linhas de expressão, já muito nítidas, tendiam a se tornar ainda mais visíveis com a idade. Para competir com algo tão evidente, era possível ver nas têmporas duas veias bem roxas, saltadas, que poderiam cumprir sua função de levar sangue para a cabeça com mais discrição. Havia ainda os cabelos ralos e grisalhos. Sua mãe Selma os vira surgir na própria cabeça aos 15 anos, mas na época achara que tinham como causa algum problema hormonal, que ela facilmente contornara com as tinturas então disponíveis. Jamais imaginara que o fenômeno se repetiria no filho único, muito menos no corcuruto que já não era tão fértil. Não bastante a tonalidade híbrida, ainda havia a certeza de que a calvície viria bem precocemente para o garoto. Cara de monstro, cabeça de monstro. Franklin repetia para si mesmo, consternado. E aí, sobre a criatura.
Bom, aí antes, né, o que a gente pode dizer é o seguinte. Quando o Vitor, né, voltando na criatura, quando o Vitor ele descreve mais ou menos a criatura, né, é a primeira identificação que ele faz, e ele coloca assim: sua pele amarelada mal cobria os contornos dos músculos e das artérias, que pareciam por baixo. Seus cabelos eram de um preto lustroso e ondulante. Os dentes possuíam uma alvura perolada, mas essas exuberâncias só faziam um contraste horrendo, ainda com os olhos úmidos que pareciam se diluir nas cavidades em que jaziam. Sua compleição ressequida e os lábios retilíneos enegrecidos. Uma possível reflexão. Nestes dizeres sobre a sua constituição, podemos refletir sobre a nossa própria constituição física. Como percebemos e sentimos esse legado familiar? Nossa aparência. Existe algum tipo de conflito ou de incômodo ao qual a gente gostaria que fosse diferente? Tentaram, de alguma forma, transformar, mudar esse legado? Eu, desde que me conheço por gente, as pessoas sempre diziam, e eu concordo, né? Essa parte aqui é o meu pai. O restante é minha mãe, né? Pele, cor dos olhos, cabelo, até a própria, né? A próprio tamanho, tudo, jeito dos pés, não sei o quê. Os pés são os dedinhos do meu avô, pai da minha mãe. Então, assim, você vai crescendo, você vai ouvindo, né? Desde pequeno, essas coisas sobre a sua genética, sobre a sua biologia, a sua forma física, né? Alguns são felizes. No meu caso, eu nunca me incomodei. Assim, entre aspas, né? Me incomodou algumas coisas, mas nunca foi assim uma coisa tão gritante. E nunca foi ao ponto de eu querer hoje, né, transformar alguma coisa, né? Inclusive eu não concordava na época, mas é por uma imaturidade minha, né? Que eu parecesse com a minha mãe. Ó, que absurda, né? Eu achava que eu parecia com meu pai profundamente, do meu pai, assim, fisicamente, né? Eu sou similar a ele em interseções psíquicas, né? Dinâmicas, da dinâmica psíquica, mas dele mesmo. Eu tenho os dentes grandes, a boca, né? Bicuda como o meu pai. Mas hoje não, hoje já é mais tranquilo. Hoje eu acredito que quando eu me olho no espelho, quanto mais eu envelheço, mais eu vejo a minha mãe no espelho. São os anos, são a maturidade que vai trazendo essas coisas pra gente, né? Essas impressões que a gente tem sobre nós mesmos. E aí vocês ficam para vocês se olharem e se perguntarem essas questões. Bom, continuando na história do Franklin, tá? O Franklin, devido a toda essa ideia de monstruosidade que ele tinha sobre a aparência dele, é óbvio que ele ficou recluso. Então, assim, só ia para a escola, mas não tinha amigos, não tinha essa coisa social, não tinha nada. Ele era bem fechado, bem na dele, no quarto dele. Um dia, soltando pipa, tá? Começa a fechar o tempo. E ele vê uma garota com dificuldades para puxar pipa, porque é muito vento, tal, o vento está querendo levar a pipa. Ele se aproxima e ela se chama Maria. E ele ajuda ela a recolher a pipa. E ela trata ele, segundo ele, como ninguém nunca tratou. Ela olha para ele como qualquer rapaz. Ele não vê na expressão dela e na atitude, nas palavras, qualquer problema em relação à aparência dele. E ele acha isso o máximo. Ele fica assim, embasbacado, né? Como, né? Que ela olha para mim e não vê o monstro que eu sou. Ela ajuda ela, passa, mas eles estão todos ali numa comunidade, tá? E ele fica... E na conversa deles, e os amigos, tal, e ele acaba falando que ele é muito introspectivo, tal, muito recluso, que ele não tem praticamente amigos. E ela fala assim, e a internet? Você já tentou? Tem muitas pessoas que acabam tendo aí, né, fazendo amizade, se relacionando pela internet. E ele fica com aquilo na cabeça, né? Ele nunca tinha pensado nisso. E aí ele acha interessante isso, né?
Porque daí ela coloca assim. Depois que ela coloca, né? Ele coloca assim: a ideia não era de todo má. Sempre ouvira falar de pessoas que encontravam sua alma gêmea na internet. E que na internet as pessoas podiam ser como eram, sem muita preocupação com a aparência. Que o que contava era justamente quem a gente ia por dentro. Nunca tentara, porque seu impulso natural havia anos era de se isolar totalmente. Porém, a dor de ser assim se intensificava. E ele ficou. Mas prestem atenção nisso que ele fala nesse primeiro momento. Podiam ser na internet, né? As pessoas poderiam ser como elas eram, sem se preocupar muito com a aparência. Vocês acham que isso é real? Hoje, né, nessa era, né, dos virtuais, das plataformas virtuais, esse pessoal se apresentando e mostrando e demonstrando. Vocês acham que isso é real? Isso acontece mesmo? As pessoas se mostram aquilo que elas realmente são? Bom, e aí, continuando, tá? Aí ele fala assim: então resolveu tentar algo mais arriscado. Decidiu criar um personagem, dar vida a alguém que gostaria de ser. Olha a incongruência. Um personagem que ele gostaria de ser. Além de uma nova imagem, queria também um novo comportamento. Mais confiante, pôs-se então a pesquisar. Quero um rosto bonito, num corpo bonito e atlético, e muito cabelo escuro, de um jeito que nem de longe lembre esses fios grisalhos. E aí ele foi coletando detalhes de rostos de pessoas a qual ele achava legal. Então, o nariz de um, os olhos de outro, a boca de outro. Ele foi pegando retalhos das pessoas e foi montando a sua própria criatura, não é? Olha a similaridade com o Frankenstein, né? Pouco a pouco, seu avatar foi ficando pronto. Parecia artificial, e aí ele vai colocando as coisas aqui, né, para ser mais natural. Ele agora era outro e precisava inventar um nome para esse outro. Passaria a se chamar Victor. Olha a similaridade, mais uma vez, não é? Então ele se deu o nome de Victor, o avatar dele. Criou uma página no Facebook, outra no Instagram. Decidiu que publicaria ali tudo o que tivesse a ver com essa nova personalidade. Victor seria um esportista, um frequentador de baladas e também um músico. Guardaria ainda as boas características de Franklin, que no entender dele mesmo se resumiu à dedicação ao estudo e à leitura. Havia também a paixão por bichos, que se revelaria nos posts sobre causas ligadas à proteção de animais. Tendo feito isso, poderia voltar às salas de bate-papo, conversar com as garotas e, quando elas tivessem a curiosidade de vê-lo, haveria a imagem de Victor. Não é? Totalmente contradizendo aquilo que ele falou, né? E no mais entender é essa coisa, né? Ele construiu o próprio monstro dele, só que agora um monstro, entre aspas, perfeito na visão dele. E aí já dá pra gente ver essas incongruências, né? De que ele próprio vai se enrolando, tá? Dessa forma, né? Dessa forma até ingênua, né? Do que ele está fazendo, de que isso pode dar certo, né?
E vocês acreditam que isso vai dar certo? Vamos lá. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aí ele entra e começa a conversar, tal. E aí ele se dá bem com uma garota, né, que se denomina de Marie Curie. Marie Curie é aquela que ganhou o prêmio Nobel, né, de negócio de raio-x, de... Ai, gente, como que é? Negócio de... Deixa eu ver aqui, cientista, pesquisas de radioatividade, né? Que ela acabou ganhando o prêmio Nobel e tal. Então a menina se colocou o avatar dela. Aí a gente não sabe se é ela realmente, né? Mas ela, pelo menos o nome que ela se colocou é de Marie Curie, tá? E o Franklin, devido a essa questão de que a garota, ele começa a conversar, ele estava assim, está certo de que só poderia ser obra do acaso encontrar na vastidão da internet a pessoa que se estimulara àquela aventura. Era Maria. Porque ele está conversando ainda sem imagem, é só sala de bate-papo, tá? Só podia ser a Maria, que gostava tanto de física, química, ainda mais com esse nome francês, tinha que ser a Maria. Então, olha a confusão aí, né? A menina só falou que chamia ele nessa necessidade dele, nesse desejo de que as coisas fossem realmente como ele gostaria. Olha a grande coincidência. A sorte está lançada, o universo está a favor dele. Ele encontrou a Maria. Lembra aquela garota da pipa? Pois é, na cabeça dele, ele está se relacionando, ele está conversando com a Maria. Isso dentro da cabeça dele, ele não fala nada. Mas para ele, Marie Curie é Maria. E aí ele fala, o papo rendeu. Daí o sentimento de estar com alguém que o aceitava como ele era. Como assim? Como ele era? Vitor é uma ilusão. Vitor é uma fantasia. Ele não está se relacionando com essa pessoa como ele é. Essa pessoa não existe. Pelo menos para Maria ou para Marie. Não existe. Mas dentro dele, claro, é dele. É só ele que sabe que é um avatar. Mas olha aí a confusão. É isso aí. E é como lá na criatura, tá? Eu só vou fazer esse paralelo. Quando o monstro ele começa a ajudar aquele pessoal, porque a terra é regelada, eles não conseguem retirar, né? Porque eles são camponeses, eles não conseguem retirar. À noite ele vai, né? E retira e planta para eles tal. Então assim, eles ficam pensando, porque eles nunca veem, né? A criatura. Então assim, ele dentro dele, tá? E eles são agradecidos, e eles falam que eles agradecem a esse anjo que está cuidando e que está ajudando eles. Então a criatura também vai criando essa proximidade, esse amor, essa ternura por eles, porque no fundo ele está sendo correspondido, mas eles não têm a mínima ideia de quem é essa criatura. É a similaridade com o Franklin. Essa Marie Curie, ela está gostando do Vitor. Ela não faz a mínima ideia de quem seja o Franklin. E aí, depois de muitas conversas, né? Muito bate-papo e tal, ele coloca assim: acontece que, por melhor que fosse o sentimento de tê-la por perto,
de conhecê-la a fundo, de conversar com ela de maneira tão íntima e recorrente, Franklin passou a querer mais. E esse desejo cresceu a ponto de ele aceitar um primeiro encontro virtual para um papo, olho no olho, usando as câmeras. E aqui no caso da criatura, quanto mais os observava, aquele pessoal do casebre, maior era o desejo de pedir-lhes proteção e benevolência. O meu coração chamava ou clamava por ser conhecido e amado por aquelas criaturas adoráveis. Ver seus olhares cativantes voltados para mim, com afeto, era a minha maior ambição. Vocês veem a similaridade? A mesma necessidade que o Franklin tinha. Agora, ele não bastava só um bate-papo, ele queria conhecer. Ele queria um relacionamento de verdade. Porque dentro dele existia um vínculo de amorosidade, existia um vínculo de proximidade com a Marie. É a mesma coisa que da criatura. De tanto ele ajudá-los, de tanto ele observá-los, ele vai criando essa expectativa. Ele vai criando, porque ele tem essa necessidade. Ele é um ser humano. E só olhar não basta. Ele quer viver. Ele quer experienciar a amorosidade, a compaixão, a confiabilidade. Não é? A necessidade de ser amada é tão grande que, mesmo diante de mentiras e engodos, o desejar ser querido é muito maior que a tomada de consciência que se está vivendo uma ilusão. Ele não é ele. E isso Franklin esquece. Toda a sintonia que ele diz ter com Marie, tem base numa mentira. E isso só acontece com ele. Entendem? Ele e a criatura estão ali. É o mesmo nível de necessidade humana, de você vivenciar, de você pegar, de você experienciar tudo aquilo. Ficar só isso na cabeça, imaginando, isso não alimenta. Isso tem uma hora que a coisa tem que passar por real, por concreto. Tá? E aí, continuando com a história. E aí ele acende a câmera, né? Aí eles combinam que ele primeiro vai se mostrar. E ele foca a câmera no Franklin. Não no Victor, que para ele é a mesma coisa. Olha só, do outro lado. Quem é você? Ou melhor, o que é você? Não é a cara da foto. Você mentiu? Ele apressou-se em responder: eu posso explicar. E a Marie: não tem explicação. Eu me abri para você, contei as coisas que senti e você... Como você pôde? O que você queria? Você é um desses tarados da internet? Você só queria me... E ela desliga. Essa é a reação dela. E ele fica surpreso. E aí, na criatura, ele fala assim: não ousei pensar que poderiam desviar o óleo com desdém e horror. Os pobres que batiam... Isso é antes, tá? Eu só pulei um trechinho aqui.
Antes dele, o que ele tem a criatura, o que ele tem na cabeça antes de apresentar, ele coloca assim: não ousei pensar que poderiam desviar o olhar com desdém e horror. Os pobres que batiam a porta nunca eram dispensados. Pedia, é verdade, tesouros maiores que um pouco de comida e um pouso. Requeria bondade e compaixão. Não acreditava ser indigno disso. Essa é a esperança da criatura antes de se mostrar. E aí, voltando à revelação, quando ela desliga, ele fala assim: a menina doce, despreocupada com a aparência, que dizia gostar da essência das pessoas, aquela garota que estimulara nele a vontade de fazer amigos e talvez de encontrar alguém para sentir algo mais forte, depois de semanas conversando com ele, aquela garota, Maria, em poucas frases, mas que eram repletas de raiva, revolta, o devastara por dentro. Aniquilar as suas ambições. Ela me viu. Ela me viu como um monstro. O que eu fiz? Pensou ele. E ele fica surpreso, porque na mente dele existia um vínculo tão forte que superaria a mentira dele. Mas, infelizmente, não deu, né? Bom, e aí depois de tudo isso ainda continua. Desculpa, eu vou voltar aqui na criatura, mais uma vez aqui. Quando a criatura, a gente está na revelação, né? Aqui a criatura, ele resolve se revelar, mas pro cego. Ele espera um dia que o pessoal sai e ele se apresenta ao velho, mas o velho é cego. E aí ele começa a falar tal da vida dele, que é muito difícil, as pessoas não aceitam, e o velho não tem a mínima ideia, assim, né, do porquê de tudo isso, de porquê de tanto sofrimento. Aí a criatura coloca: eis o momento, salva-me, protejam-me. O Senhor e sua família são os amigos que procuro. Não me abandonem na hora do julgamento. Bom Deus, exclamou o velho, quem é você? E naquele instante a porta do chalé se abriu. Félix, Saf e Ágata entram. Quem poderia descrever o horror e a consternação deles ao me ver? Ágata desmaiou. Safi, incapaz de socorrer a amiga, saiu correndo do chalé. Félix veio em minha direção com uma força sobrenatural, apartou-me de seu pai, cujos joelhos agarrei, e em um êxtase de fúria lançou-me ao chão e golpeou-me violentamente com um bastão. E aí continua, tá? Aí depois eles fogem e a criatura fica ali desolada no chão. O Franklin, né, continuando depois do ocorrido, e ó que ele fala: Franklin chorou diante da câmara, vendo a si mesmo na terra solitário e sem esperança de que alguém um dia o entenderia. Sentiu o ódio de si mesmo quando se lembrou das fantasias que criara em sua cabeça. Imaginou abraçado a Maria, beijando a Maria e passeando com ela. E diz: sou um maldito. Maldito! E ela também, maldita, falsa. Passou a noite inteira remoendo aquela tristeza. E o pior ainda estava por vir. E a reação da criatura, né? Eles saem fugindo, aí ele levou uma pancada na cabeça, mas aí logo ele acorda e olha as palavras da criatura. Maldito! Maldito Criador! Por que vivi? Porque naquele instante
instante não extinguiu a centelha da existência que você tão promiscuamente me conferiu? Não sei. O desespero ainda não havia tomado conta de mim e meus sentimentos eram de fúria e vingança. E Franklin parte para a vingança. Como ele pensa que Marie é Maria, e ele sabe, eles estão na escola, ele sabe da escola dela e que está havendo uma feira de ciências. E a Maria, ela vai se apresentar nessa feira de ciências. E ele, com toda aquela mágoa, com toda aquela fúria que ele está sentindo dela, ele aparece na feira. E antes ele fala assim, queria matar não a menina, mas sim o que havia de bom entre os dois. Porque doía muito a sensação de que todas as coisas boas que tinham vindo dela estavam morrendo de maneira avassaladora. E aí ele vai para a quadra poliesportiva, que é onde está tendo a feira de ciências. E ele chega lá na banca dela, tá familiares, está ela, né? Negócio de escola, né? Todo mundo sabe que é feira de ciências, né? Sem pensar, ele avançou na direção dela, tomou-lhe o pacote e, num acesso de fúria inédito em sua vida, destruiu tudo o que havia dentro, atirando os papéis para o alto, rasgando tudo sem sequer ver do que se tratava. Maria gritou e 2 inspetores vieram, um para acudi-la e outro para conter a violência de Franklin. Com os olhos injetados de raiva e as veias roxas de sua têmpora mais soltadas do que nunca, ele bufava, enquanto agarrava os pedaços de cartolina, desvencilhando-se do inspetor, que procurava contê-lo. O garoto foi se acalmando. Ele então olhou os restos da sua destruição, mas não reconheceu neles qualquer pedaço de seu corpo monstruoso. Decidiu fugir correndo. E para quem conhece a história do Frankenstein, só um trechinho o que ele faz, tá? Depois de um tempo, né, ele vai maquinando, ele fala assim: quando lembrava que tinha me tratado com desprezo e me deserdado, a ira retomava. Um furor de raiva e impossibilitado de danificar qualquer coisa humana, voltei a fúria para os objetos inanimados. Ao avançar da noite, posicionei uma variedade de combustíveis ao redor do chalé e, depois de ter destruído todos os vestígios do cultivo da horta, esperei com grande impaciência até que a lua desaparecesse para iniciar minhas operações. E ele coloca fogo no casebre e não sobra nada, tudo vira cinza. Ok? Bom, já no finalzinho da história, tá, pessoal? Em casa já, né, depois de tudo, ele começa a pensar. Um raio cruzou o céu. Ela disse que morava em Ipanema. Depois de toda aquela fúria, né, horas depois, tal, Maria mora em Ipanema. Outro raio, novo estrondo. Ela falou sobre as matérias de que mais gostava. Ela é Marie, né? Falou de física, mecânica, mas não falou sobre eletricidade, porque a Maria adorava a eletricidade, tá? A chuva caía torrencialmente, enquanto as rajadas de vento empurravam o corpo de Franklin. Como pude ser tão estúpido? Marie não é Maria. As antenas do velho terraço balançavam. Lá em cima, ele está em cima do telhado. Lá em cima, o corpo do menino em desespero estremecia. Ele gritou, mas não pôde ser ouvido. Outro raio caíra, e dessa vez ainda mais perto, sufocando a ira do monstro. E aí ele finalmente se deu conta mais uma, né, das grandes confusões que ele havia feito, que Marie não era Maria, né? Isso foi tudo da cabeça dele. E nas últimas
depois de semanas, tá? Depois de tudo esclarecido, tal, né? A Maria aparece no prédio dele, né? Porque ela ficou sabendo de tudo que acontecia, tal, da confusão que houve, e que na verdade não era ela, né? Necessariamente tinha sido tudo uma confusão dele e tal. Ela volta, né? Ela volta não, ela vai no prédio em que ele mora, né? E aí eles estão conversando e ela fala assim, deixa eu ver aqui. Tá gostando da escola nova? Ela pergunta para ele, porque daí ele mudou de escola, né? Tá gostando da escola nova? É boa. Conheci um cara, Vladimir. Ele não me acha estranho. A Maria fala, eu nunca achei você estranho, Franklin. Eu posso ser sua amiga? E ele, não sei. Tenho medo do monstro que carrego comigo. Não a do espelho. Este aqui, disse, respondendo para a cabeça. Franklin se despediu e voltou para dentro de casa, sem dar chance a Maria de dizer qualquer coisa. E ao final. Bom, o que eu posso entender, né, sobre essa fala, essa recusa, né, de, por enquanto, não travar aí uma amizade com a Maria. Ele está num processo de psicoterapia, tá? Parece demonstrar que um grau de maturidade em Franklin e entender que primeiro ele precisa passar por um processo de busca de resgate dele mesmo, para poder se envolver em relacionamentos, mesmo que sejam apenas amizades, tá? Antes de tudo, ele precisa ter uma base de segurança sobre si mesmo, revendo e podendo transformar impressões, sensações, emoções e pensamentos que ele tem com ele mesmo. Porque enquanto ele tiver esse pensamento sobre ele, enquanto ele se ver como um monstro, ele não tem base para travar realmente amizades. Então, primeiro, não que vai durar a vida inteira, mas ele precisa passar por um processo, né, ter um início de um processo onde essa impressão que ele tem, essa amargura que ele tem, ela vai se dissolvendo, ela vai se transformando, para ele poder se ver como um verdadeiro ser humano, porque ele não se vê como ser humano, ele se vê como um monstro. Então, primeiro ele tem que transformar essa imagem que ele tem dentro dele. Pelo menos iniciar, né? Para depois ele poder realmente estar apto, né, a fazer amizades ou a ter relacionamentos. Então aí hoje nós, pelo menos no meu entender, né, já é um ponto aí de maturidade, né, e que ele compreende que realmente tem algo, entre aspas, errado com ele, mas não é com errado porque é uma visão distorcida dele em relação a mesmo. Então essa visão ela tem que ser transformada antes de qualquer coisa, tá? Então eu acho que é isso. O final do Frankenstein, todo mundo, para quem conhece a obra, é aquela coisa de que a partir daquele momento ele acaba entendendo que ele não tem um papel nesse mundo, que as pessoas não irão aceitá-lo, por mais que ele possa demonstrar humanidade. A figura dele, né, distorce a humanidade dele. As pessoas não conseguem ir além. É como o Franklin, só que o Franklin é com ele mesmo, né? A aparência dele, ele distorce em monstruosidade. Da criatura, né? Ele consegue ver a humanidade nele. E, nossa, é lindo, eu adoro, né, relendo o que ele faz. Eu adoro essa parte da criatura. As falas da criatura são humanas. Ele é humano.
E ele consegue ter emoções e sentimentos e desejos e sonhos e aspirações humanas. Só que a aparência dele, grotesca, faz com que as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas, elas não conseguem ultrapassar a imagem física dele. E ele entende isso. E isso lhe causa uma tristeza profunda, um desalento com a vida e com a humanidade. Não com a humanidade dele, mas com a humanidade, de uma forma geral. Que ele entende que ele nunca será visto como um ser humano, e sim como um monstro. E aí, é claro, né? Existe, porque ele é um humano, existe a raiva, existe a mágoa do Victor. Tê-lo feito, tê-lo abandonado, tê-lo rejeitado, porque ele é o pai. Como que um pai rejeita e abandona um filho? E ele parte para a vingança, né? E aí no final todos morrem, só a criatura sobrevive nos confins do gelo. Aí o final da criatura é mais triste, né? A do Franklin é mais, graças a Deus, é mais positiva. Bom, só para finalizar, eu vou falar os últimos, né? Que eu achei legal isso que o Ricardo Benevides coloca. No fim, verá que quase todos os sofrimentos ajudam a definir o caráter de quem os suporta, sendo essa também uma maneira de determinar a proporção de uma humanidade entre o pecado e a virtude, entre o bem e o mal. Você descobrirá que é próprio dos homens e dos monstros, dos meus e dos seus. Fantástico, não é, pessoal? Esse livrinho vale a pena, tá? 96 páginas, assim, de muitos ensinamentos, de muitos caminhos, para nos descobrirmos e olharmos para dentro da gente com a maior veracidade possível para conosco. Nos vemos no próximo olhar e eu retorno com as duas outras histórias, Henrique e Felícia. Obrigado, quem gostou, deixe o like, compartilhem, se inscrevam. Nos vemos no próximo olhar.